Terceira parte do estudo Trindade versus Shema, pelo Rosh Moshe Ben Shalom. Agora vamos analisar o estudo pelo nível Drashar. O nível Drashar é o terceiro em profundidade para se estudar as escrituras. Ele é a correlação dos textos. Vamos fazer uma hermenêutica simples para entendermos quem é Aruach HaKodesh. O primeiro texto. Elohim é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito, ruach, e em verdade. Esse texto está em Yohanan, João, capítulo 4, do 22 ao 25. Qual é a conclusão desse texto? O Pai é espírito, sopro de vida, ele não possui um corpo. Segundo texto, quem não te temerá, Yahweh Elohim, e não exaltará o teu nome, pois só tu és santo, separado. Esse texto está em Guiliana, Apocalipse 15, verso 4. Conclusão, o Pai é santo. E na conclusão geral dos textos, o Pai é espírito e é santo. Logo o Pai é Ruach HaKodesh. É por isso que Aruach, em algumas passagens, é tratado como pessoa, pois é o próprio Pai Espírito e Santo e não necessita ter um Espírito, uma vez que Ele mesmo é o Espírito. Agora vamos para a confirmação direta no nível Peshat, que significa simples, direto, literal. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Esse texto está em Lucas, capítulo 11, verso 13. Nota: veja, meu querido irmão, uma informação direta, tanto no literal, Peshat, como na hermenêutica, Drash. Temos a mesma informação. O Pai Eterno é Espírito Santo. Em 2 Coríntios 13, 17, confirmamos: ora, Yahweh é o Espírito, e onde está o Espírito de Yahweh, ali a liberdade. Veja que em meio a tantos dons diferentes, um só é o Eterno. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito Yahweh é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas Adonai Yahweh é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Elohim que opera tudo em todos. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, Yahweh, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, mas um só Errad, e o mesmo Espírito, Yahweh, opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Está em 1 Coríntios 12, do verso 4 a 11. Agora vamos entender melhor Hebreus, capítulo 3, verso 7, que diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Se analisarmos o contexto, entenderemos que o Espírito Santo, obviamente, é o próprio Pai, uma vez que essas palavras de Hebreus 3, de 7 a 9, foram ditas pelo Pai Yahweh na Torá incontestavelmente. Olhe para o texto e para o contexto. Todas as referências indicam a Yahweh. Portanto, como diz Aruach HaKodesh, Espírito do separado Yahweh, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras, as obras do Pai. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou o Elohim Yahweh de todas as suas obras no 7º dia. Referência a Gênesis, capítulo 2, verso 2, que está dizendo em relação ao Pai. E outra vez também neste lugar: não entrarão no meu repouso, referência a Números 20, 12, ao repouso do Pai. Determina outra vez um certo dia, dizendo por Davi. Essa referência está em Salmo 95, 8, que diz respeito ao próprio Pai. E mais uma: muito tempo depois, como está dito,
Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Esse é o texto completo de Hebreus 4, de 4 a 7. Vamos para uma análise um pouco mais aprofundada. Em Hebreus 4, de 4 a 7, que dá referência a Números 20 e 12, Iarro disse a Moshe e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me separardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta carral, congregação, na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Merivá, disputa, porque os filhos de Israel contenderam com Iarro. Esse texto está em Midbar, Números, capítulo 20, verso 12. Vamos agora restaurar Hebreus 3, de 7 a 9. Portanto, como diz o eterno Iarro, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Agora vamos explicar João, capítulo 14, verso 16, com João, capítulo 16, verso 13. Mas, quando vier aquele, o Espírito, Ruach, da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Primeiro, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. A impressão que temos quando lemos esta passagem superficialmente é que o Espírito da verdade em questão é uma terceira pessoa da divindade. Isto é devido ao nosso subconsciente, que é programado a não pensar, mas simplesmente devolver a informação pronta como a recebemos. O que este Espírito da verdade iria fazer? A. Viria nos guiar em toda a verdade, anunciar as coisas futuras. Não há revelação melhor do que a apocalíptica sobre as coisas futuras. Logo, deveria ser a terceira pessoa da Trindade quem deveria nos dar tal revelação, de se entender que o Espírito da verdade é esta terceira pessoa, certo? Em Apocalipse 1:1 lemos: revelação de Yeshua HaMashiach, a qual Elohim lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a Yohanan, seu servo. João. Nota: não encontramos nenhuma evidência nesse texto sobre a terceira pessoa revelando. Elohim, o Pai, primeira pessoa, revela a Yeshua, seu filho, segunda pessoa. Este notifica ao seu anjo, que passa a informação ao profeta Yohanan. E o mesmo envia-as a Querelot, as congregações da Ásia. Conclusão: ou o texto está errado, ou o Espírito da verdade é o próprio Iarro. B. E não falarás de si, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Nota: vamos deixar o verso 15 explicar o verso 14. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Vá às Escrituras e observe você mesmo. Leia João, capítulo 16, verso 13 e 14, sobre o Espírito da verdade que viria guiar os discípulos. E leia o verso 15 e verás que é o Pai. Conclusão: então, segundo o contexto, quem é o Espírito da verdade que receberá do que é de Yeshua? O Pai. Pois tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que há de receber do que é meu. Então, quem é o Espírito da verdade que, quando viesse, nos guiaria a toda a verdade? Porque não falaria de si mesmo, mas diria tudo o que tivesse ouvido. O Pai, pois tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar, e Yeshua prometendo anunciar ao Pai os seus escolhidos.